Então, quando Portugal nasce, ocupa um território que tem duas línguas. Ocupa um território que tem duas línguas. A fronteira linguística era ali. E convivia dentro do mesmo. E agora eu coloco, este facto, nós nunca nos perguntamos numa coisa tão simples que parece óbvia, porque não é ensinada, mas que não é nada óbvia, que é isto. Quando a Dona Teresa e o Dom Henrique se casam, como a Dona Teresa, que foi oferecida como recompensa das lutas que eles vieram cá fazer, ela imprime contra os mouros, quando se casam, eles entregam o condado portucalense. O condado portucalense que era aqui junto ao mar. Eram os territórios da Dona Gumadona, do século IX, que se desenvolvem e tal, e ficam por aí, e portanto a princesa Teresa e o Dom Henrique ficam aqui com este condado. Como raios é que um condadinho aqui junto ao mar vai buscar aquela parte de trás dos montes? Nunca nos interrogamos por causa disso. Nunca houve guerras, nunca houve nada, e aquilo logo integrou Portugal desde a primeira hora. Porquê? Nunca nos explicaram porquê, mas é muito simples. É muito simples e eu penso que isto tem que ser discutido e tem que ser afirmado. Toda a região do interior do país era um grande condado, que era o condado dos Bragançanos, que era uma família nobre, que a mitologia faz entroncar com o Carlos Magno, já naquela altura, quando vinham para cá combater, eles entroncavam essa família no Carlos Magno, e essa família, inclusivamente, quis ganhar sangue real numa altura em que um dos mais velhos Bragançanos, no século X, sabe da vinda de uma princesa arménia, que, como saberão, foi um dos primeiros países convertidos ao cristianismo, diz que por São Mateus, por São Inês, quase do género, por São Marcos, não sei bem ao certo. Bem, a princesa lá veio então em peregrinação a Santiago de Compostela. O Bragança não está com meias medidas, é a melhor oportunidade, raptou a princesa, casou com ela, e então surgiu ali uma família de sangue real. Isto era muito importante naqueles tempos, como podem imaginar. Há um bocado de mitologia no meio disto tudo, como é óbvio. Mas o que é certo é que todos esses territórios, que vão mais ou menos até ali à zona de Foscoa, Meda, era tudo deles. O Castelo de Longroisa, por exemplo, era deles. Quando os templários têm necessidade, templários que eram combatentes da reconquista entre aspas, eram combatentes que decidem vir para cá, têm que estabelecer uma retaguarda, porque às vezes as pessoas esquecem-se que os guerreiros, naquele tempo, nomeadamente, era mais difícil, têm que comer. E enquanto combatem não podem produzir pão, nem criar porcos ou outro tipo de alimentação para comer. Tem que haver gente na retaguarda que trabalha e produz para eles comerem. Essa retaguarda era cá para o norte. E os Bragançanos são, com o apoio da Dona Teresa, em 1122, se não estou em erro, os primeiros acolhedores dos templários e dos hospitalários, depois mais tarde. Os templários a quem eles oferecem Longroisa, Mogadouro e Castelo Branco. Aliás, Castelo Branco, nós temos outro Castelo Branco, que é uma aldeiazinha ao pé do Mogadouro. Há outro Castelo Branco cá em baixo, que se chama Castelo Branco porque a sede deles na Palestina se chama Castelo Branco. Não tem problema nenhum. Então, são os Bragançanos que oferecem isso, com o acordo da Dona Teresa. Bragançanos que se gabavam de vir de Coimbra a Bragança, dormindo sempre no seu território. Gente poderosa. Então é muito simples explicar como é que traz os montes e aquela fronteira a zero, sem guerra, sem nada, desde a primeira hora, é Portugal. E na minha opinião, em eles se deve também, em boa medida, a existência de Portugal. E digo isto porque hoje é dia 10, isso é importante, é que o Dom Afonso Henriques fala com o Bragança e diz, pá, não há problema, tu és mordomo-mor do rei do Leão, e é mordomo-mor do rei do Leão, que era o número 2, como sabe, de seguir ao rei, tu vais casar com a minha irmã. Vais casar com a minha irmã, porque naquela altura as alianças eram os casamentos, como nós sabemos, e também a nível do resto. E assim foi. Ela era cunhada do Dom Afonso Henriques. E é assim que Portugal nasce, com o apoio também dos Bragançanos. O back-office, como tu dizes, não é? Exatamente. Fizeram o back-office. O back-office, exatamente. Bragançanos, que eram de fala leonesa, toda aquela zona de fala leonesa. O que é que se passou? Passou-se uma coisa que depois já tem a ver com a história, e eu não sou historiador, sou um curioso e um apaixonado dessas coisas, mas não quero transformar em historiador porque não sou. Acontece que
os nobres, há aqui uma série de famílias nobres que se guerreiam, os Bragançãos, por razões de falta de linhagem, desaparecem mais ou menos por volta do reinado de Dom Afonso IV, e deixamos de ter gente nobre à frente daquela zona. Ficou aquilo vago. E é exatamente por isso que, algum tempo depois, o Dom João I, quando cria a nova nobreza, criou os Duques de Bragança. E a seguir ao rei, os Duques de Bragança são a família mais importante. São uma espécie de sucessores dos Bragançãos que tinham ficado, digamos assim, que não eram duques, eram condes, que tinham ficado, digamos, sem nada. Isto não se fala porque os livros de linhagens que foram escritos por Conde Dom Pedro, depois disso, silenciam praticamente tudo sobre os Bragançãos e alteram muito da história sobre essa gente. Sendo que eram os tipos que eram portugueses, e aquilo outro, procurando denegrir, nomeadamente os maias, que eram daqui, desta zona, que era uma família nobre, menos da Maia e outros que andaram ali a combater, os maias e outra gente nobre aqui mais desta zona, digamos, procuraram ocupar o seu papel junto do rei de outra forma. Esta questão está a ser investigada mais recentemente. As primeiras publicações surgiram há meio de anos. Isto é um tema novo, há que tirar relações a partir dele. E, portanto, se não fosse, na minha opinião, esta aliança, possivelmente Portugal não era o que é hoje, nem sei se teria condições para ser assim. Acontece que os Bragançãos eram hábeis diplomatas. E durante muito tempo tiveram sempre problemas de identidade, não do ponto de vista territorial, mas do ponto de vista dos senhores a quem serviam. E ora eram mordomos-mores do rei de Portugal, ora eram mordomos-mores do rei de Leão. Foi assim que eles conseguiram evitar que o rei de Leão invadisse aquilo durante várias vezes, e portanto as coisas foram-se aguentando aí. Essa história está perfeitamente documentada. Inclusivamente nós, na Terra de Miranda, temos uma doação do Dom Afonso Henriques, aliás é o documento mais antigo que nós temos da Terra de Miranda, desde Portugal independente, que é de 1172, que é a doação de Palaçola a Dom Pedro Mendes, chamado o Tio, já naquela altura chamado o Tio, e é o Fernando Fernandes, que é o Braganção da altura, que faz a doação. Bom, então é importante que nós vejamos, não se diz que Portugal nasce com duas línguas exatamente por esta razão que eu acabei de vos dizer, portanto, que a fronteira linguística passava por ali, e esta parte é integrada em Portugal exatamente por esta razão, outras não são, porque aquele era o domínio dos Bragançãos, e isto é extremamente importante de falar. Isto é, há que reintegrar a diversidade linguística também na identidade de Portugal, na identidade com que nasce Portugal. Porque muitas vezes se fala na forma mítica como Portugal nasce. O Orlando Ribeiro estudou isto muito e diz, há uma geografia, conversa. Só por si não basta. Diz, o Rio Douro, via de fronteira. Eu sou de uma aldeiazinha e o Zé também, ao pé do Rio Douro, aquela malta antes de nós casávamos tudo com a malta do lado lá. Muita gente, porque não havia problema para atravessar o Rio unia em vez de dividir, sempre foi assim. E, portanto, a nós tirarmos a diversidade na nossa digamos, Constituição, a diversidade na nossa identidade, o convite ao abandono do diverso que sempre nos foi feito, empobreceu-nos. Estão a ver? E, portanto, eu acho que é importante revisitar estes temas para ver como é que Portugal nasce. Para ver